E eu quero discutir com vocês agora um pouquinho a relação entre os poderes a partir disso que o Elias introduziu, que é a quantidade de situações que acabam caindo no Supremo Tribunal Federal e que, de alguma forma, mexem com essas peças. Eu quero saber de você, Priscila, de que maneira que você entende que o Supremo hoje se posiciona em relação a esse governo e o quanto isso ainda vai significar vários pratos para equilibrar nesse restante de gestão. Sim, a gente observa que a maioria dos ministros foram, evidentemente, indicados, né, embora que eles exerçam a judicatura lá, eles foram indicados, em sua maioria, pelo atual presidente. Então, isso acaba influenciando, embora a gente tenha a questão da suspeição, do impedimento, que são institutos que se apresentam né, dentro das relações jurídicas. E é claro que, tendo o Poder Judiciário, claro que o Poder Judiciário não vai dizer assim, é a causa do Lula, eu vou julgar de acordo, mas a gente observa essa tendência a julgar as demandas conforme o pedido né, que se apresenta pelo governo. Agora, falando do Poder Judiciário, a gente traz o exemplo do Flávio Dino, do ministro, tá? E não só dele. A gente tem número de julgados que o STF modifica o seu entendimento conforme a demanda. Começamos a falar da execução, aqui trazendo um pouco até para o meu lado. A execução da pena era tida em 2009 de um jeito pelo STF, depois muda e agora muda novamente, nos parecendo adequar né, as demandas do atual governo, mudando a execução da pena, permitindo, por exemplo, e agora já mudou de novo, permitindo que a pessoa não vá presa para poder concorrer a cargos, por exemplo. Então, eu acho que eles acabam se adequando a esse governo, eles estão mais próximos do que o governo anterior, que é o governo Bolsonaro. A gente percebe uma resistência, uma luta, eu trago aqui sempre a palavra, uma queda de braços entre o Poder Judiciário e o governo anterior, que eu não vejo nesse atual governo. Então, nesse atual governo, eu não vejo tanto problema dos pedidos feitos pelo presidente frente ou junto ao Supremo Tribunal Federal. E para você, Cristiano, como é que é essa relação e o que ela pode trazer de desafios para esse restante? Eu acho que vai continuar uma relação tensamente harmônica, né? Isso. Você fala entre Congresso, Executivo e Judiciário. Entre os três poderes. Porque no governo anterior, o Supremo se sentia ameaçado, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro batia muito no Supremo Tribunal Federal. Quando acontece o 8 de janeiro, especialmente ali, meio que há uma união né, entre o Executivo e o Judiciário. Né? Agora, o Judiciário, muitas das vezes, ele reverte decisões que é tomada ali no meio político, no Congresso Nacional. Como nossa Constituição é gigantesca, qualquer coisa vira tema constitucional, é um assunto constitucional, para lá na Suprema Corte. E o Supremo, de certa forma, ele tem se tornado a gente praticamente vive um sistema tricameral, né? Onde você perde uma votação na Câmara e você tenta reverter no Senado, se você não consegue reverter no Senado, você pega e vai ao Supremo Tribunal Federal. A gente estava falando aqui, o Dias estava falando sobre insegurança jurídica. Até hoje, o mercado espera o que vai acontecer com essa questão da Eletrobras, sobre a privatização da Eletrobras. Ninguém sabe qual que é a fórmula. Está lá com o ministro Nunes Marques, está aguardando, não sabe quando é que vai julgar. A questão das emendas já traz o novo Congresso também com uma pressão para resolver esse problema. Quer dizer, eu acredito que o Congresso pode até aprovar de novo, inclusive emenda constitucional, projeto, tudo mais, definindo essa regra de emenda, constitucionalizando mais uma vez. Vai ser outra batalha judicial. Então, eu acho, mas felizmente, apesar dessas tensões, apesar dessas brigas, eu não vejo nenhum quadro de ruptura, né? Nenhuma uma coisa que possa levar a uma situação caótica e tudo mais. Mas a gente vai ver esses atritos entre os poderes, eu acho que isso não cessa no curto prazo. Outra questão que pesa muito contra isso, contra essa pacificação, vamos dizer assim, que é um discurso muito defendido até pelo Michel Temer, né, pacificar o país, você falou várias vezes nisso, essa questão da polarização também. O país continua ainda muito dividido, isso ainda é muito presente. A gente vê, infelizmente, várias pesquisas onde as pessoas mesmo questionam os poderes constituídos e tudo mais. A crença na democracia cai em todos os países, mundo afora, né?
ou pelo menos na maior parte deles. Então, acho que essas tensões elas vão continuar. A imagem do Congresso perante a sociedade não é boa, a imagem do Supremo perante o Congresso não é boa, e aí a gente fica sempre no personalismo. Quer dizer, a avaliação do presidente Lula, né? Não é a avaliação do governo, né? Então, é o presidente da República. Tudo é atribuído ali ao presidente da República. Então, eu vejo que a gente vai continuar vivendo ainda esses momentos de tensão, de embates e tudo mais. Algumas vezes a gente vai ter momentos mais tensos e outras menos tensos. Ô Jason, de que maneira que essas indefinições jurídicas citadas aqui pelo Cristiano, elas afligem a economia, elas afligem o mercado? A exemplo da indecisão relacionada à Eletrobras. Isso pode se transferir para outras decisões. E eis a grande preocupação, porque os investidores começam a olhar o Brasil com olhos muito críticos, né? O investidor local, o investidor estrangeiro, porque você quer avançar em pautas importantes em termos econômicos, não consegue porque você tem interferência do governo. Aí você quer avançar numa pauta que foi aprovada no Congresso, a oposição vai lá no Supremo e reverte. Você tem uma privatização que são bilhões de reais que foram colocados, já começa a dar problema. Falou-se tão mal da PEC do saneamento, e ela já trouxe 70 bilhões de reais para o Brasil, talvez tenha sido um dos únicos setores que teve uma entrada positiva de recursos no Brasil. E é o que, para muitos setores em bolsas de valores, está sendo valorizado, que são os setores que chamam de utilities, né? Que são os setores de serviços ao público. E daí Mas por quê? Porque não se tem, por exemplo, nenhuma expectativa de que, por exemplo, o setor de saneamento seja revertido. Então, os temores dos investidores em relação ao que está acontecendo na economia também se refletem no dólar, se refletem nas bolsas de valores, se refletem no quanto o mercado pede em termos de curva de juros, quanto ele exige nas curvas de juros para o governo se financiar, porque o governo também não demonstra que vai conter seus gastos. Se ele não demonstra que vai conter seus gastos, ele não tem como arrecadar. Se ele não tem como arrecadar, ele vai buscar os títulos públicos e, botando os títulos públicos a mercado, na situação que ele está atual, o mercado acaba pedindo taxas elevadas, que é mais ou menos quando você está com o nome sujo e você precisa emprestar dinheiro, você vai naqueles pastinhas no centro de São Paulo e esses daí são efetivamente as taxas de juros mais caras e é mais ou menos o que acontece com o governo.